É muito bom a gente se reunir aqui de volta. Quando o coro começou em 1989, tinha 16 anos. Adriana, quantos anos você tinha? 17. A gente era caçula, então, nesse tempo. Eu aprendi muitas coisas nessa caminhada. Eu aprendi a ficar quieto e a não dar opinião, porque eu era um adolescente e ninguém estava interessado no que eu tinha para falar. Aí eu fui aprendendo a encontrar meus espaços. A Eliane não está aqui, mas ela sempre me defendeu. Não, a Eliane não está aqui não. Eliane Dias, está chegando dos Estados Unidos. Lá em 89, ela então me ajudava, me dava maior apoio. Ouça o Anderson, ele tem tanta coisa boa. Não era tão bom assim. Eu aprendi que eu também era imaturo. Eu aprendi que as ideias que eu dava nem sempre eram muito boas. Mas eu aprendi a conviver com gente diferente, mais velhos, mais experientes na caminhada com o Senhor. E aprendi a ouvir, e ouvindo eu aprendi a fazer o que eles faziam. Aprendi com o Henrique a organizar as coisas, a pensar em texto e a ver como as coisas poderiam funcionar, com a Lili a interpretar. E nessa caminhada desse tempo todo, eu aprendi também a respeitar cada um de vocês, porque a gente se ama. Mas tinha os dias que a gente não se gostava muito. Algumas horas, sempre teve um problema entre tenor e baixo aqui. O baixo sempre foi o naipe mais constante desse grupo. Sabe quantos baixos tem aqui nesta noite? 5. Cadê aquele? Achávamos que eram uns 15. 5 baixos que tem aqui, minha gente. Sabe quantos tenores? 525 para fazer esse sonzinho que você ouviu aí, ó. Uma coisa antiga, mas eu aprendi a respeitar os tenores, colhê-los no meio da congregação. Aprendi a chorar com alguns e alguns também choraram comigo. Aprendi a me alegrar, eu acho que eu aprendi a controlar o meu humor um pouco com esse grupo. Porque tinha um pessoalzinho, e eu estava envolvido, que a gente não perdia a piada e... Amigo? Que amigo? Não sei, amigo não. Eu vou... Venâncio, chega aqui na frente, rapidinho. Vem cá, Venâncio. Eu vou te falar uma coisa, como um coral pode marcar a vida de uma pessoa. Venâncio é careca hoje. Aqui, ele é careca. Você sabe por quê? Porque a gente zoava o cabelo dele o tempo todo. A gente atrapalhava, o cara arrumava o cabelo, a gente chegava lá, atrapalhava. É verdade ou não é? Aí ele decidiu, a partir dos 50 eu vou ser careca. Eu estou te ajudando, você não está vendo não? Eu perdi há muito tempo, né? Aí Deus perdi o tempo e hoje perdeu a voz aí. Ó. O melhor baixo que esse coro tem. Desculpa, aí foi mal, gente. Brincadeira. Brincadeira, é o Sandro, Sandro é o homem kit. Se você não sabe, cante do lado dele. Até se é soprano, pode cantar do lado dele, ele sabe. Mas eu aprendi também com vocês a ficar quieto, a ouvir, a entender melhor a voz de Deus. Mas tem coisas que eu não aprendi com eles, eu fiz sozinho. Algumas vezes eu fui cantar com vocês, passando o dia totalmente alheio a quem Deus era, o que Ele queria para a minha vida. Eu aprendi sozinho a subir aqui com o melhor sorriso e a cantar como se eu fosse muito próximo do Senhor em dias que eu estava bem longe de Deus. E é impressionante como a gente sabe fazer isso sozinho, ninguém ensina. E eu queria falar com vocês e com vocês nesta noite a respeito desse dom tão especial da música, do canto. E eu queria dizer para você que cantar é um talento especial. Cantar é um talento e uma aptidão dada por Deus. Porque, bem dito, tem gente que é desafinado e pode tentar a vida toda. Continua desafinado. Tem outra gente que era desafinada, eu conheci alguns, não nesse coro, porque o Vanderlei só chamava na teoria quem era muito afinado. Mas eu entrei, né, gente? Tem que considerar. Eu entrei, né? Mas
Mas com um pouquinho de esforço, se você tem lá dentro esse talento, ele se desenvolve. É só você se esforçar. Mas o talento natural, ele deve ser usado para a glória de Deus. Só que para fazer diferença na vida de pessoas, cantar deve ser empoderado pelo Espírito Santo. O dom espiritual de comunicar criativamente a palavra de Deus é algo que Ele dá, e quando você abre a boca no mesmo tom que o outro, cantando a mesma coisa, mas a sua voz, o seu rosto, o seu coração impacta a vida de muita gente. Eu lembro uma vez que cantamos lá em Camorim, na igreja, acho que era perto da casa da Maristela, da sua mãe talvez. Nós cantamos, não sei se era esse o nome da igreja, era ali perto. Tua mãe está aí. Está aí. Eu não sei o nome da igreja, desculpa. E a gente, Batista do Camorim. A gente cantou, querido, a noite toda. E eu vi um coroa assim sentado, com a cara feia para a gente. E então fazia coreografia. E tinha uma época, deixa eu falar para você, que a gente fazia coreografia. Era muito difícil. A gente errava muito. Hoje, por exemplo, tinha uma coreografia que só o baixo fez. Vamos para o baixo aí. Você não percebeu, mas no final da música já... Possa ver Cristo. A gente levantou a mão, a gente ficou olhando. Vocês perceberam as mãozinhas lá atrás? Falou, pessoal espiritual. Não, era uma coreografia. Ninguém fez. Mas a gente também é espiritual. Amém. Olha, a gente cantou naquela noite, aquele homem ficou com a cara feia. Com a cara feia. E eu fiquei orando ali por ele, Senhor, quebrando o coração. Eu não estava cantando mais para ninguém, era para ele. Para o Senhor e para ele. Quebra o coração deste homem. Ele está passando por uma amargura. Eu sei lá, Senhor, o Senhor sabe. No final do culto, o homem veio falar comigo. Falei, agora ele veio dar bronca dele. Ele chegou para mim, com a cara feia. Falou, Deus falou muito no meu coração. A cara dele era assim mesmo. Eu preocupado com ele, Deus não estava nem aí, Deus falando no coração dele. Às vezes, a gente tem um talento extraordinário. A gente canta que é uma beleza. A gente prega que é uma beleza. A gente serve na igreja muito bem. Mas Paulo diz em Efésios, não, eu estou indo para o final, tá, gente? Eles falaram que eu tinha 15 minutos quando me chamaram. Depois passou para 10. Agora disseram que eu tinha 5. Pode não me convidar nunca mais, se quiser. Diz assim o texto: por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, paciência, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele está falando aqui do corpo de Cristo, está falando dos dons que nós usamos, mas ele está falando que se você não tem humildade, se você não vive de maneira digna da vocação que você recebeu, se você não é manso, se você não é paciente, se você não suporta o próximo em amor e é suportado em amor pelo próximo, se você não persevera para manter a unidade, para preservar a unidade do Espírito e o vínculo da paz, o seu dom vai perder força. Porque ele vai dizer depois que nós ficamos como crianças, sendo jogados de um lado para o outro, por qualquer doutrina. Diz que o corpo fica desarticulado quando nós perdemos o vínculo da paz. Quando nós deixamos de ter uma vida e de andar de maneira digna da nossa vocação. É de ter uma vida com Deus antes de ter uma vida com os outros. É de buscar o Senhor na intimidade e tentar na intimidade se reencontrar, se reconstruir, se descobrir. É numa conversa honesta com Deus, diariamente confessar o seu pecado. É diariamente encontrar um louvor do seu coração para o coração de Deus, antes de sair para cantar e louvar a Deus na frente dos outros.
É necessário uma vida com Deus para a gente sair para o mundo e viver de maneira digna. E aí, para servir no corpo de Cristo, ele disse que o vínculo da paz não pode se romper. A palavra vínculo é a mesma para tendão. Ele está comparando a igreja ao corpo de Cristo. E comparando a igreja, ele diz que o que mantém o corpo efetivo, cheio do poder do Espírito Santo, são os tendões. Os tendões servem para manter os músculos ligados aos ossos, criar tensão nas articulações, para que uma mão, na hora de pegar algo, ela pegue e segure. Agora, se na minha igreja, eu não sirvo, se eu não estou disposto a na igreja local, porque às vezes a gente acha que não precisa do corpo, mas aqui diz que é no corpo que a gente edifica um ao outro. Sem corpo não tem crescimento. E se eu não estou no corpo, então o corpo vai ficar desarticulado, porque falta eu sou parte do corpo. E quando eu sou parte do corpo, eu tenho que chegar e edificar a vida do meu irmão com o vínculo da paz preservado. Nós às vezes usamos o dom para oprimir as pessoas, para o nosso próprio sucesso. Usamos o dom até para ter algum tipo de glória. A gente usa o dom até para humilhar os outros. Nós que temos o dom de comunicar criativamente a palavra de Deus, que com o nosso canto fica bem melhor, nós precisamos entender que a gente faz parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, o plano de Jesus, envolve igreja local. E igreja local é o lugar onde eu e você devemos estar, querido. A gente deve servir num corpo para edificar os outros também. E o tendão que mantém o corpo articulado deve ser a paz, o perdão. Eu e você devemos agir com humildade um com o outro. Aqui só tem líder, gente. Esse povo todo aqui está servindo em suas igrejas. Você está aqui porque a música é importante para você, ou porque o coro fez parte da sua história, ou porque você é parente de alguém. Né? É óbvio. Eu nem vou pedir para levantar a mão quem é parente. Pode descobrir que só tem família. Pois família, se você tem o Espírito Santo de Deus, você faz parte do corpo de Cristo. E você tem um dom dado pelo Espírito Santo de Deus. E o seu dom pode transformar vidas e edificar vidas. Paulo vai dizer que a gente, para ficar como criança, é muito fácil. É só a gente se omitir. E se você se omite, eu fico infantil. E você também. A gente fica na igreja discutindo, reclamando, falando mal. Quando acabar essa programação, a gente vai ter um pouquinho de tempo para ser infantil. Falar mal dos outros que erraram. É normal, mas é só um pouquinho de tempo. Porque o amor lança fora todo medo e também cobre uma multidão de pecados. São os erros que vocês tiveram hoje aqui. Estão perdoados, queridos. Não vamos falar sobre isso, não. Essa música aí que o baixo entrou, a gente acertou tanto, só teve uma vez que a gente fez todo mundo errar. Porque baixo, quando erra com convicção. Meu irmão, quando a gente erra, todo mundo vai atrás. Não estava certo, eles foram. Não, a gente errou. Está perdoado. Se arrepender. Queria terminar dizendo para você que Deus não te chamou para ser criança no reino de Deus e nem viver desarticulado. O corpo tem que estar forte, o Espírito Santo tem que usar a gente e o resultado, que é da conta dele, vai ser tremendo se eu e você formos submissos à vontade do Senhor. Mas se buscarmos ao Senhor, primeiro, no íntimo, para sair para o mundo e para falar a palavra de Deus, pregar, cantar, sei lá qual é o seu dom. Porque se você não tiver com o Senhor, sua mão, em vez de abençoar, vai agredir. Sua voz, em vez de louvar e falar palavras de amor, vai falar palavras de desprezo. Você é corpo de Cristo, amém? Amém, bendito? Se você não é, eu queria dizer que o corpo só é completo quando todos os membros estão no corpo. Se você veio aqui nesta noite, talvez seja nesta noite que o Senhor separou para falar para você: eu morri na cruz por você. E o meu corpo está na terra em ação, só que está faltando você. E eu separei esta noite para te colocar no corpo. Para você entrar no corpo, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo tem que estar na sua vida. E para você fazer isso, peça perdão ao Senhor. Diga: Senhor, me perdoe. Eu gosto muito da igreja, mas eu não sou parte do corpo e hoje eu quero ser. Entra na minha vida, me perdoa, me salva. Talvez você esteja fora do corpo, você é salvo, mas você está andando por aí. E talvez você que está cantando aqui esteja andando por aí também. Eu digo para você: você é do corpo de Cristo?
Então tem que estar ligado. O tendão tem que te prender nos ossos e nas articulações. Não dá para ficar por aí. Volta para onde você tem que voltar. Entra onde você tem que entrar. Eu queria orar com você. Você pode fechar os seus olhos? Senhor Deus, nesta noite nós pedimos a tua misericórdia. Tem compaixão de nós. Nós nos unimos aqui para a gente ver um ao outro, para a gente se alegrar, para a gente te adorar acima de tudo. Mas nós nos unimos aqui com a grande expectativa de que o teu Santo Espírito pudesse falar ao coração de cada um de nós. E que de alguma maneira a gente saísse daqui transformado, Senhor Deus. Mudado naquilo que era necessário ser mudado. Nós não sabemos, Senhor. Talvez a gente ouça daqui a muitos anos e a gente passe um vídeo nos 35 anos, nos 40 anos do Coroatos. Um vídeo como do pastor Washington. De alguém que falou, eu fui no aniversário de 30 anos do coro. E lá Deus me salvou. E lá Deus me restaurou. Senhor, se o Senhor fizer isso nesta noite, nós nos sentimos, Senhor, privilegiados, Senhor Deus, honrados em ver o teu milagre acontecendo aqui. Nós te agradecemos pela vida de cada um. Te agradecemos pela vida daqueles, Senhor, que não puderam estar aqui. O Senhor conhece o coração deles. E nós pedimos, abençoa-os, visite-os aonde eles estão, com a tua paz. Que a gente termine esta noite, Senhor, sem pendências, sem nada para resolver, a não ser com um amor profundo, um pelo outro. Um senso de que a gente encontrou uma gente muito boa, Senhor Deus, que fez a nossa vida ser muito melhor. E nós te louvamos pela vida, pela voz de cada um deles aqui nesta noite. Oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém.